Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos orar pela pregação da palavra do Senhor Jesus. Estamos na série de Eliseu, capítulo 6, do verso 24 ao 33. Estamos gravando nossa live agora. Vá para o meu canal do YouTube. Muito obrigado pelos irmãos que estão se inscrevendo no nosso canal. Se você quer assistir nossa pregação nesse canal, ajuda nós, inscreve no nosso canal. Deus abençoe cada inscrito em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, por cada pessoa que tem acompanhado nossas pregações na rede social. Que Deus vos abençoe. Vamos para a série de Eliseu nessa noite. Vamos orar. Jesus maravilhoso, meu Deus, que não seja eu a mulher que esteja aqui, Senhor, em cima desse altar pregando, meu Pai. Que não seja, meu Pai, mas seja o Senhor, meu Deus. Toma o meu vaso na terra, Senhor. Eis-me aqui na terra, Pai. Eis-me no altar da tua casa, Jesus. Senhor Jesus, que eu diminua, que o Senhor apareça na minha vida, use a minha vida na terra, toma minha boca na terra. Oh Jesus, nessa noite eu te convido, eu te chamo, Espírito de sabedoria, Espírito de inspiração, comece a envolver esta igreja, labrianda, arabriacei, orebrianda, labriaçuria. Comece a envolver agora o altar. Comece a envolver a porta da igreja agora. Dentro desta congregação agora. Senhor Jesus, entra. Entra em nós. Entra no teu povo. Entra, Pai, aonde minha voz vai entrar. Aonde minha fala vai entrar. Que não seja eu, mas o Espírito Santo levantando, libertando, avivando, renovando, restaurando, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, nós já damos ordem ao mundo espiritual agora, aos demônios, às legiões, aos principados, às potestades, na autoridade do nome de Jesus, que venha dobrar o joelho, todo espírito agora contra a palavra, todo espírito contra o nome de Jesus, todo espírito contra o reino dos céus, que vai se dobrando ao nome que é sobre todos os nomes, e a poder no sangue de Jesus, para nos cobrir no altar da tua casa, para cobrir, meu Deus, a tua serva, para cobrir cada irmão, cada irmã agora, a poder no nome de Jesus, para nos proteger, livrar de todo mal, Senhor. E enquanto eu prego, eu peço o Espírito Santo, que Ele trabalha na terra, que Ele trabalha, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Enquanto eu vou pregando, o Senhor vai trabalhando em nome de Jesus, vai fazendo milagre, vai fazendo maravilha, vai fazendo a vontade do Senhor. Aviva nós, Espírito Santo. Rabanderebria subcanta labriacei. Orai de comandaga subcanta labriaceia. Enquanto eu prego, toca naqueles que já é batizado, naquelas que já é batizada, naquelas que já é renovada, naqueles que já é renovado. Orebianda labriachure mandarabraceia, labriaçuria. Coloca o Miguel na frente da igreja com uma espada de luz e de fogo, para repreender todo demônio, toda maldição que querer calar nossa boca, todo espírito negativo, eu cancelo nessa noite no poder abandarabiacei. Em nome de Jesus, Pai, que toda honra e glória e majestade seja dada para Jesus nessa noite e para todos sempre. Amém. Vamos abrir a Bíblia agora. Segunda Reis, capítulo 6.
versículo 24. Samaria é cercada. Vai dizer, e sucedeu, 2 Reis 6, 24 ao 33, e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me diz: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, comemos. Mas disse-lhe eu ao outro dia: dá cá teu filho, para que comamos. E escondeu o seu filho. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seus vestidos, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre sua carne. E disse: assim me faça Deus, e a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado em sua casa. Também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como o filho de homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Glória a Deus, pode se assentar. Nós estamos aqui no capítulo 6, verso 24. A Bíblia vai dizer que Samaria foi cercada, Samaria onde o profeta Eliseu estava, e o rei da Síria, que era uma das nações forte, perigosa, ela cercou Samaria, ninguém podia sair e nem ninguém podia entrar. E ali foi cercado porque eles queriam enfraquecer o exército de Israel. A Bíblia vai dizer que nesse período em que Israel ali, Samaria estava cercada, houve uma fome tão grande naquela cidade, em que 2 mulheres, uma comeu o filho numa noite, e a outra disse: eu vou comer meu filho nessa noite, e amanhã nós come o teu filho. Então, nós vemos a situação. Vamos aprender algumas lições dentro da Bíblia, de que nós vemos que mesmo que Deus estava no profeta Eliseu, mas olha a situação que estava a cidade em que estava o profeta de Deus. Que nós aprendemos que muitas vezes, mesmo nós servindo a Deus, vem situação na nossa vida difícil, vem lutas terríveis. Então, olha a forma que estava o cenário de Samaria. A palavra vai dizer que o povo estava comendo cabeça de jumento, aonde Israel, carne de porco, carne de jumento era imunda. Mas o povo da nação de Israel, em Samaria, para poder sobreviver, estava tendo que dar suas peças de prata, no versículo 25. E a quarta parte de um cabo estava comendo esterco de pomba, que alguns estudiosos falam que era ervilha ou lentilha, uma coisa assim, ervilha.
Então ele estava dando um dinheirão para comer cabeças de jumento e esterco de pomba. Então nós vemos que, mesmo que nós estamos no reino de Deus, nós passamos nessa terra muitas aflições. Então servir a Deus não é só um mar de rosa. Servir a Deus muitas vezes vem fome na nossa casa, na nossa cidade. Nós vemos que Jesus jejuou 40 dias, passou aquela fome ali pelo ministério dele. Então, muitas lutas e perseguição tem o povo de Deus. E a situação nessa cidade estava feia, onde esse povo não tinha alimento. E umas mulheres estavam desesperadas. Elas acabaram combinando de comer o filho uma da outra. Que é terrível essa prática de ser humano comer o outro ser humano. E a Bíblia fala que ali o rei da Síria, ele é uma figura de Satanás. Nós sabemos também que a fome, quando nós passamos por fome, nós ficamos desesperados. Muitas coisas ruins vêm na nossa vida. O que representa esse cerco? A segunda lição. O que representa esse cerco? Nós sabemos que o diabo também nos dias de hoje, ele nos faz um círculo. Ele nos cerca. Muitas vezes Satanás nos dias de hoje, ele confronta o povo de Deus. Ele cerca você com problema. Vem luta na nossa vida, que muitas vezes ela tira a nossa força de orar, de jejuar, de ir para a escola dominical, de estudar a Bíblia, de louvar, de adorar e de vir para a casa de Deus. Muitas vezes o diabo nos cerca para que nós não tenhamos saída, para que nós não reagimos. E se eu e você não estiver alimentando da palavra, nós tomamos decisões perigosas, como essas duas mulheres. Uma vai comer o filho com a outra, mas no outro dia a outra não vai ter coragem de matar o filho dela para comer. Então, quando você vê um desviado, aquele desviado, ele não caiu de um dia para a noite. Ele passou por um cerco, aonde o diabo cercou a vida dele. Ali o inimigo foi tirando ele da presença de Deus com uma prova, com uma luta. E ele foi ficando fraco. E ali ele foi se envolvendo naquela guerra, naquela luta, naquele deserto, naquele vale. E quando ele vê, ele já não tem mais vontade de estar dentro da igreja adorando, ouvindo a palavra. Ele já não tem força de jejuar. Satanás também cerca nossas vidas. Satanás também, ele luta nas nossas vidas, porque ele sabe que a fome, se a minha alma estiver faminta, a tua alma estiver faminta, até o amargo é doce. Você vai querer comer as migalhas do diabo. Se você não tiver a palavra como defesa nesses últimos dias, você vai sair aceitando tudo que o diabo lhe propõe. Mas se você tiver a palavra, você vai ter a postura de Eliseu. Nós vemos que a cidade toda estava desesperada, comendo cabeça de jumento, esterco de pomba, e essas duas mulheres comendo filho. Então a Bíblia vai dizer que uma das mães chega no rei e fala: ó rei, e sucedeu que quando o rei ia passando, versículo 28, disse-lhe mais o rei, e ela lhe diz, vou pegar aqui do versículo 26,
E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe brandou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Então até o rei estava preocupado, porque a cidade estava, o povo tudo passando fome. E ali, no meio daquela situação, uma mulher grita para o rei. E disse-lhe mais o 28. O rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos. Amanhã comeremos meu filho. Cozemos, pois. Então uma daquelas mulheres matou o filho, naquele desespero, e comeu o filho, porque não tinha fé. Porque você pegar um filho seu e matar para comer. Então, vejamos aí, irmão, o que nossa alma não é capaz sem a palavra, sem nós estar na presença de Deus verdadeiramente. Se nós não alimentar na palavra, nós faremos muitas coisas erradas. Porque quando a nossa alma ela está sem a presença de Deus, ela está com esse buraco no coração, esse vazio, ela faz muitas besteiras, onde nós vemos muitas pessoas querendo alimentar um vazio interior com droga, um vazio interior com cigarro, com bebida, com mentira, com morte, com falsidade, com amizade errada. E tudo isso é falta da palavra de Deus. É falta de alimentar a nossas almas para quando vier as guerras, para quando vier as provas, nós não tomar atitudes pecadoras, atitudes desastrosas, como uma das mulheres matou o filho para comer. Agora a outra não teve coragem. Ela falou: não, rei, essa mulher nós comeu o filho dela à noite. Canibalismo, que isso significa. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, ele rasgou o seu vestido. Ia passando pelo muro, o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então o rei, ele fica furioso com o profeta que estava naquela cidade. Porque o rei ficou com raiva de Eliseu? Porque no capítulo aqui, no versículo, no capítulo 6 do 8, nós lemos quarta-feira passada, que quando Deus abriu os olhos, que Eliseu orou para Deus abrir o olho do seu moço, porque esse exército tinha ido atrás de Eliseu, para pegar Eliseu, porque Eliseu passava todas as informações para o rei sobre a Síria. Eliseu perdoou aquele povo e fez um banquete para eles e deixou eles embora. Porém, esse rei tem a figura de Satanás. Ele era ingrato. Então, era um rei ingrato. Ele teve seus soldados, seus mensageiros salvos. Eliseu não deixou o rei matar. Só que quando eles escapou, que ele estava de barriga cheia, voltou para destruir. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por isso. Nós alimentamos as pessoas, vestimos, calçamos, oramos, cuidamos das pessoas. E quando elas estão bem, o diabo usa elas para ser ingrata, para voltar, para nos destruir. E como Eliseu era um homem de Deus, ele tinha um perdão. Nós devemos perdoar os nossos inimigos, orar por eles e dizer que Deus que faça justiça com o nosso inimigo. Não é nós que tem que pôr a mão e matar as pessoas, porque quem deu a vida foi Deus. Só Deus pode tirar a vida. E assim Eliseu tinha esse pensamento. E o rei ficou irado, porque o rei queria que... Ele falou: se Eliseu tivesse matado esse povo, nós tivesse matado, agora ele não teria invadido Samaria, feito um cerco. Ele cercou a cidade para que ninguém entrasse
para que ninguém saísse. Então o povo não podia sair nem entrar, e o povo estava passando pela fome. Fome a ponto de gente comer gente. Então o rei fica furioso, ele fala: Eliseu é o culpado, porque nós fizemos um banquete para os soldados deles, e eles agora vêm e cercam a nossa cidade. Mas Deus revelou para Eliseu que o rei estava vindo para acabar com a cabeça dele. Porque Deus, ele revela para os seus profetas. E o trabalhar de Deus o homem não entende. Os reis não entendiam. Por que Eliseu não mandou matar esse povo? Eliseu abençoou. Deixou embora. Então Deus mostrou para Eliseu. E Eliseu vai e fala para o teu povo que está com ele, para os anciãos, versículo 32. E estava então Eliseu assentado em sua casa, junto com os anciãos. Com ele enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: olha o Espírito de Deus trabalhando na vida de Eliseu. Por isso que eu e você tem que ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, porque o dom de revelação é do Espírito Santo. Quem tem os dons de Deus não fica enganado nessa terra. Enquanto que o rei manda mensageiro que vai arrancar a cabeça de Eliseu, Deus já revela para Eliseu que o mensageiro está chegando e que eles vão fazer esse homicídio com ele. Então Eliseu já dá todas as estratégias para os homens ali. Ao versículo 32. E o mensageiro visse a ele e disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. O rei ia tirar a cabeça de Eliseu. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta. Empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele. Aí Eliseu disse: na hora que chegar o mensageiro, fecha a porta, porque estão vindo para me matar. O rei está mandando um mensageiro na frente e o rei vem atrás. Quando ele chegar, fecha a porta para que não chegue o seu senhor. Então aquele rei de Israel não entendia a maneira que Deus trabalha. Deus usou Eliseu para ter misericórdia. E ele ficou furioso pela situação. Mas Deus tinha o dom sobre a vida de Eliseu, que preveu esse grande livramento. Por isso nós devemos se apegar a Deus. Servir a Deus de verdade. Porque quando a gente está na presença de Deus, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Se eu e você estiver na presença de Deus, tudo que acontecer coopera para o nosso bem. Deus não pega teus filhos e teus profetas sem avisar. O rei, ele estava agindo dessa forma por causa da nação dele, da cidade dele estava passando fome, e ele queria pôr a mão no homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém tem o poder de tocar nos ungidos do Senhor. Então Deus revela para Eliseu. E a palavra vai falando que agora Deus vai usar Eliseu para profetizar providência para a tua nação, para o teu povo. Porque foi Deus que usou Eliseu para agir daquela forma. E agora Deus usa Eliseu novamente para profetizar um milagre sobre Samaria. Então, o nosso Deus, ele é o pão da vida. E ele diz que aquele que crê em mim não vai passar fome. Aquele que crê em mim não vai morrer de fome. Eliseu cria em Deus. E crer em Deus, irmão, é no meio de um circo, é no meio de uma luta, é no meio de um deserto, é no meio
meio de uma prova, é não se desesperar na situação. Então Eliseu, ele cria que Deus era o pão da vida. Ele sabia que Deus fez muitos milagres pela nação de Israel, que não precisava de o rei querer matar ele, o profeta ungido do Senhor, não precisava tirar sua cabeça. Ele profetizou que Deus iria agir para aquela nação, que Deus ia fazer alguma coisa. Da mesma forma é eu e você, no meio do deserto, da prova, da luta. Não precisa você sair destruindo, aleluia, não precisa você sair chutando balde, não precisa você fazer vingança, labacanta, abre a fé, não precisa, você tem que crer, profetizar o seu milagre, assim como Eliseu fez diferente daquele rei, porque aquele rei estava olhando a situação, mas Eliseu cria no que Deus já tinha feito lá atrás. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez Israel ter maná do céu naquele deserto. Então Eliseu sabia que o Deus de Israel existia e que ele faz milagre. Jesus, ele foi ontem lá em Israel. Jesus é hoje e vai ser amanhã. Nós temos que crer no nosso milagre. Nós temos que crer que Deus é o Deus da providência. Deus é Jeová Jireh. É aquele Deus que proveu na vida de Abraão um cordeiro no lugar de Isaac. É o Deus dessa noite. Aleluia. Então nessa noite nós cremos que no meio da fome, da guerra, meu Deus, do deserto, vai nascer a providência do Senhor. Não precisa você destruir com a vida de ninguém, tirar a reputação de ninguém, manchar a história de ninguém, porque o meu Deus, o Deus de Eliseu, é o Jeová Xarabanda. É Jeová Jireh, é o Deus da providência. Vamos para o capítulo 7, onde olha como age um profeta, olha como age o servo de Deus diante de ameaça. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda o Senhor fizesse janela no céu, poder-se fazer isso? E ele diz: eis que o verá com teus olhos, porém daí não comerá. Então, quando Eliseu falou para aquele homem que no outro dia, naquela hora, ia ter farinha e cevada para todo mundo comer, porque ele era profeta, ele via com os olhos espirituais as guerras. Eu e você precisa ter olho espiritual para saber quem é que está por trás das nossas guerras. Eliseu não viu o mundo com os olhos da carne, mas o mensageiro, aquele homem, que ele não acreditou. Ele disse: imagina a situação que nós estamos vivendo, vai abrir janela do céu para alimentar o povo? Não vai acontecer isso não. Então ele duvidou do profeta. Quantas vezes nós entramos incrédula na nossas vidas, que não acredita que Deus pode fazer, que Deus pode fazer um milagre em meio ao caos. Assim foi aquele homem. Porém Eliseu disse que ia acontecer, porém ele não ia ver, porque ele duvidou. Ele não ia ver aquele milagre. Então nós vemos que Jesus não agrada de gente que duvida. As pessoas que não têm fé, elas perdem de ver muitas bênçãos do Senhor, porque elas não acreditam que Deus pode fazer. Mas Deus pode trabalhar no meio de uma guerra. Ele é especialista em trabalhar
no meio da guerra, no meio do deserto, no meio do vale, nós não sabemos, mas Deus sabe trabalhar. E o que Deus vai fazer para salvar, para cumprir a palavra dele sobre o ministério de Eliseu, que Deus era com Eliseu. O versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrer? Se dissermos, entramos na cidade à fome, na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nos agora, demos conosco no arraial do Sírio. Se nos deixar viver, viveremos. Se não, mataremos, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo de noite para ir ao arraial do Sírio. Chegando à entrada do arraial do Sírio, eis que não havia ali ninguém. Preste atenção. Deus vai usar o improvável para trazer milagre para Samaria. Quem Deus vai usar? 4 leprosos. A lepra naquele tempo, ela era... As pessoas que estavam com lepra tinham que viver fora da cidade, no arraial separado. Não podia tocar em ninguém, que aquela pessoa ficava imundo. E aqueles leprosos sabiam do que estava acontecendo em Samaria. A cidade estava cercada pelo sírio. Ninguém saía, ninguém entrava. Ele estava passando fome. E ele disse: nós vamos ter que buscar comida para nós. Vamos para o arraial da Síria. Porque se deixar nós entrar, nós vamos viver. Se querer matar nós também, nós vamos morrer. Mas que nós não vamos ficar com fome, que nós não vamos ficar com fome. E o evangelho é isso aí, irmão. O evangelho é movimentar. O evangelho é caminhar. O evangelho é buscar teus objetivos. O evangelho é você ter essa determinação. Eles não tiveram medo de se querer matar nós que mate, se querer dar vida para nós que dê. Nós vai buscar comida aonde tem comida, aleluia, no Sírio, porque em Samaria a gente estava comendo gente. Deus se agrada de uma mulher, de um homem, de uma moça, de um rapaz, de um ancião determinado. Vai ter área, vai ter momento da minha e da tua vida que não é lamentar, que não é chorar, mas é se levantar, é ter determinação, é ter atitude, é crer e é caminhar. Isso chama fé. O som não tinha. O rei estava querendo matar o profeta. As mulheres estavam comendo os filhos, mas 4 pessoas doentes, leprosas, tinham fé. É muito importante a fé nos dias de hoje. Se eu e você não tiver fé, nós vai ser peteca. Nós vai ser destruído por esta geração que não crê em Deus. Porque o remanescente está na terra e crê. Mas tem muita gente que não acredita. Que na hora da prova fica desesperado. Sai da igreja, desvia, faz coisa errada. Alabachorebrianda, alabre a fé. Oh, aleluia! Deus usou esses 4 homens doentes, leprosos. Lepra era contaminável, não podia se tocar. Era uma doença que esses homens tinham que se retirar. Mas Deus vai pegar quem está na fila com fé. Glória a Deus. Aleluia. E os homens começaram a caminhar, buscando o teu alimento no arraial onde tinha, que era o Sírio. Lá vai 4 homens fedendo. Lá vai 4 homens leprosos. Olha aí, irmão, irmã. Deus usa quem está na posição. Não importa se é uma criança, se é uma mulher, se é um jovem. Deus quer encontrar em nós é fé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. E a Bíblia diz que lá vai eles caminhando para o arraial do Sírio. Versículo 6.
Enquanto esses 4 homens doentes vai caminhando, Deus faz um movimento na terra. Oh, aleluia. Porque enquanto eu e você caminha na fé, Deus liberta, Deus cura, Deus restaura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus salva, Deus leva para o céu. O que eu e você não pode fazer é ficar dentro de casa, deitada no sofá, só na internet. Aleluia. Se está acontecendo alguma coisa errada na tua história, se movimenta na fé. Porque enquanto nós movimentamos, Deus trabalha do céu. E a palavra vai dizendo, aleluia, que Ele vai se movimentando e Deus vai trabalhando. O versículo 6. Já passei da hora, faltam alguns minutos. A Bíblia vai dizer: porque o Senhor fizera ouvir no arraial do Sírio um ruído de carro, um ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, 4 passos de homem doente, Deus fazendo um ruído. Aleluia. Enquanto os 4 homens doentes pisando no chão, ó Deus pegando as pisadas daqueles homens e fazendo um grande ruído no arraial do Sírio. E o exército que era poderoso inimigo de Israel vai ouvindo aquele ruído de carro, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Heteus, os reis do Egito, para virem contra nós. Olha o que o meu Deus não faz. Através de 4 homens determinados a não morrer, nós vamos invadir o arraial dos Sírios. O povo que estava naquela nação inimiga viram ruído de como se viesse 2 exércitos poderosos do Egito e do Heteus. O que o povo vai fazer para cumprir a palavra de Eliseu? Versículo 7. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. O povo da Síria, o exército, largou tudo. Largou as tendas, as casas cheias de comida, cheia de provisão, porque é assim que Deus trabalha, através da palavra de um homem de Deus. A palavra de um homem de Deus não cai por terra. E ali a palavra de Eliseu não caiu por terra. E ali largou tudo com medo. E chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tornaram dali prata, ouro, vestido, foram os esconderam, então voltaram e entraram em uma tenda, e dali tomaram alguma coisa e o esconderam. Então os leprosos estavam de barriga cheia. Os leprosos que creram, não ficaram com medo, comeram, beberam, pegou ouro, prata, vestido. E ali eles ficou pensando. Versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Nos calamos. Se esperar até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos, anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade. Lhe anunciou, dizendo: fomos ao arraial do Sírio. Eis que lá não tem ninguém, nem voz, nem homem, nem cavalo, nem jumento nas tendas, como dantes. E chamaram os porteiros, e eles anunciaram dentro da casa do rei. Então aqueles homens tiveram amor pela sua nação, pelo Israel, por Samaria. Depois que eles encheram a barriga, que eles comeram, eles falaram: é dia de boas novas, nós não podemos ficar calados, nós temos que anunciar para a casa do rei, porque nós estamos aqui se banqueteando e a nossa cidade está passando fome. Isso é o Evangelho. O Evangelho é compartilhar as boas novas.
Eu e você não podemos parar de falar da palavra, porque a palavra ela alimenta as pessoas, a palavra dá fé para as pessoas, a palavra faz com que o ser humano crie atitude nas horas difíceis, nas horas de guerra, nas horas de deserto, nas horas de luta. Este é o Evangelho. Aqueles homens tinham fé, por isso que eles encontrou comida, por isso que eles encontrou bebida, por isso que eles encontrou ouro, por isso que eles encontrou prata, por isso que eles encontrou vestido. Quem tem a palavra, ele tem as providências de Deus. E quem tem a palavra, ele não quer viver só a vida dele regalada, abençoada, mas aonde ele vai, ele fala do amor de Deus. Ele fala num ponto de ônibus, ele fala na internet, ele fala na rua que ele mora, na igreja que ele congrega, na casa da patroa, aonde você ir, fale as boas novas, porque Jesus, ele é o pão da vida, e quem tem a palavra tem as providências de Deus. Então os homens foi e anunciou aqueles homens que estavam passando fome, e o rei, para cumprir a promessa, a profecia de Eliseu, o versículo 12. O rei se levantou de noite, disse ao seu servo: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabei eles que esfamados estamos, pelo que saiamos do arraial a esconder pelo campo, dizendo: quando sair da cidade, então tomaremos vivo e entraremos na cidade. O 13. Então do seu servo respondeu e disse: torne-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, eis que são como toda a multidão que já perecera, e enviemos e vejamos. Então eles foram lá, mandaram 5 cavaleiros para ver se era verdade daquilo que os leprosos estavam falando. O versículo 14. Tomara, pois, dos cavalos de carro, o rei enviou após do exército sírio, dizendo: idem e vede. 15. Foram após eles até o Jordão. Eis que todo o caminho estava cheio de vestido, de aviamento, que o sírio, apressando-se, lançara fora, voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial do sírio. Havia uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Então a profecia, ela se cumpriu. Eliseu era homem de fé, era homem cheio do espírito de revelação, era um homem de Deus. O rei e o povo eram incrédulos. Então Deus usa 4 leprosos, improvável, doentes, através das pisadas daqueles leprosos. Deus faz com que o povo sírio visse como se tivesse 2 nações entrando ali, os ruídos do Egito, dos heteus. Eles fogem, largam as casas abertas, com comida, com vestido, com ouro, com prata. Esse é o nosso Deus. O meu Deus tem tudo para nos dar. Nós vamos alcançando tudo pela nossa fé. Se nós tiver fé, nós vai mudando a vida aqui na terra. Agora, se nós não tiver fé, não tem como Deus trabalhar. Então Deus trabalha pela fé do profeta e daqueles 4 homens improváveis. Para terminar, o versículo 16. O povo entrou, comeu. O versículo 17. Puseram o rei à porta, o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falou o homem de Deus que o falou quando o rei descer a ele. Eliseu falou para o capitão do rei que ele não ia sobreviver, porque ele duvidou do homem de Deus. Ele falou: mas como que Deus vai abrir janela no céu numa situação desgraçada dessa, onde mulher já comeu um filho, aonde o povo está comendo esterco de pomba e cabeça de jumento? Então, irmão,
Quando o homem e a mulher incrédula, ele não acredita em milagre. Ele não acredita que Deus pode prover. Então essas pessoas, elas vão morrer na fila. Elas vão morrer porque elas não acreditam que Deus pode fazer. Aí aconteceu que ele morreu. Ele foi atropelado. Ele viu, mas não pôde provar. Ele viu, mas não pôde comer. Ele viu, mas não pôde tocar. Porque ele achou que Eliseu era um qualquer. Mas Eliseu era profeta, ungido de Deus, tinha o Espírito de Deus. E assim nós temos que respeitar homem, mulher e jovem que traz a unção. Porque muitas vezes nós vemos só a aparência. Mas um homem ou uma mulher de Deus, ele é rico espiritualmente, porque ele tem a chave do céu. O que ele ligar acontece, o que ele desligar acontece. E assim aquele homem morreu, porque não respeitou. Em vez de fechar a boca, ele foi murmurar na cara do profeta. E profeta, irmão, quando ele fica irado, ele solta a mesma palavra. E ele diz: você vai ver, porém você vai morrer, você não vai comer, você não vai tocar, você não vai ter. E não teve, e ele morreu. Então devemos muito ter cuidado, homens e mulher que traz unção. Porque homem e mulher que traz unção, ele é a boca de Deus na terra. O que ele falar acontece. E o que ele também falar, pega na pessoa. Então Eliseu falou e aconteceu. 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falou, o rei dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, uma medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se fazer conforme essa palavra? E ele diz: eis que o verá com seus olhos, porém não o comerá. E assim sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Então a fé, o que nós vemos nesses 2 capítulos é a fé. E a fé vem da onde? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai confrontar com nossos desertos. Nós não vamos tomar atitude de sair pecando, destruindo, matando e roubando. Quem tem a palavra, ele crê que Deus pode fazer uma reviravolta no meio do caos, no meio do deserto, no meio do vale. E assim Deus fez uma reviravolta. Deus usou a boca de Eliseu para trazer comida para o teu povo. E Deus usa 4 homens de atitude, mesmo doente, arregaçou as mangas, foi para o arraial, chegou no arraial, o arraial estava vazio. Vem ao rei que era incrédulo, que queria tirar a cabeça de Eliseu, e eles vão e voltam, cada um com sua comida, com sua cevada, com seu trigo. Então nós vemos aqui o poder da fé. Possamos apegar com Deus em meio aos caos, em meio às lutas. Venhamos crer na palavra dele. Que a palavra dele possa ser verdade na nossa boca. Que quando vier uma prova, um deserto, um vale, que nós venha ter fé de virar aquela guerra para o lado positivo, para o lado bom, como Eliseu e aqueles homens fizeram. Porque o evangelho é boas novas. Quem tem boas novas reparte. Quem tem boas novas compartilha. Quem tem boas novas tem atitude. Quem tem boas novas se levanta. E este é o evangelho. E Eliseu cria nele. E que nós também venha crer em Jesus. Porque quem tem Jesus não passa fome. Quem tem Jesus não mendiga. Quem tem Jesus paga as contas em dia. Quem tem Jesus dá a volta por cima. Mesmo se naquele mês você não tem, mas ele vai preparando, que você vai passando por cima daquela situação. Porque ele é o caminho para nós seguir. Ele é a verdade, ele não vai deixar você ficar mentindo para os homens, corrompendo. Ele é a vida. Então se ele estiver em nós, nós vai ter essas 3 coisas. Ele vai ensinar nós a caminhar na hora da luta.
Ele vai ensinar nós a viver a verdade com o próximo. Ele vai dar vida e vida com abundância. Porque vida não é ter tudo por fora e não ter fé. Vida, irmão, é ter uma vida palpada no Espírito Santo. É uma vida espiritual. Como Eliseu tinha vida com Deus. Eliseu não precisava estar destruindo ninguém. Ele sabia de onde vinha o teu milagre. Que eu e você venha permanecer nas boas novas. Não conformeis com este mundo, mas cada dia nos renovemos. Busquemos o Espírito de Deus para ter visão, para na hora que chegar uma prova na tua vida, você não sair da igreja, não desviar, não matar ninguém, não destruir ninguém, mas pedir a Deus a sabedoria de como que você vai caminhar, como que você vai virar o jogo. Isso é o Evangelho. Que Deus abençoe nosso irmão que vai assistir nossa pregação até o final. Inscreve no nosso canal, deixa like. Não entra nesse canal sem inscrever. Muito obrigado por cada inscrito em nome de Jesus. Que Deus abençoe.